tema deste TVMP Entrevista é liberdade para condenados por crimes hediondos. Eu converso com o promotor de justiça Marcelo Schirmer Albuquerque. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso estúdio. Tudo bem, Laura? Obrigado. Vamos falar sobre esse assunto que é polêmico, né? Vamos. De certa forma, é preocupante para a sociedade, né? Quando se trata de crimes hediondos. O que a nossa lei estabelece para esses condenados por esses crimes? Bom, a Constituição, na verdade, ela define a sua existência, né? A existência desses crimes hediondos, que são os considerados mais graves no nosso ordenamento, seja pela maneira como são executados, né, seja pelo impacto ou reprovabilidade social que eles causam. E a Lei 8.072, é uma lei de 1990, ela trouxe um elenco, um rol, né, uma lista dos crimes hediondos. Quais são eles, doutor? Então, essa lista ela foi se modificando ao longo desses mais de 30 anos de vigência, mas para citar alguns, não todos, mas o homicídio qualificado, o estupro, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, falsificação de medicamentos, tráfico de pessoas, entre outros, aí são os crimes considerados hediondos. E eles têm uma previsão de condenação maior do que outros crimes, então? Eles têm não uma previsão de condenação maior específica deles, na verdade, cada crime, seja ele hediondo ou não, tem a sua própria pena combinada, mas eles têm em comum maiores restrições no trâmite processual e maiores exigências no que tange ao cumprimento da pena. Quer dizer, durante a execução da pena, para concessão de benefícios, por exemplo, é exigido um prazo maior, o regime de cumprimento de pena necessariamente inicial e fechado, entre outros aí. Mas o tempo de privação de liberdade não excede o tempo previsto máximo, que é de 30 anos na nossa legislação? O tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil hoje são 40 anos. Antes eram 30, em 2019 mudou para 40, essa é uma previsão do artigo 75 do Código Penal, e aí não importa se é hediondo, se não, se são múltiplas condenações, o máximo de encarceramento permitido no Brasil hoje são 40 anos. E isso é preocupante quando se trata de condenados por crimes hediondos, como assassinos em série, né, pessoas que não têm como se restabelecer o convívio social? É preocupante, naturalmente, é motivo de preocupação, é motivo essa preocupação tem iniciativas de alterações legislativas e outras questões voltadas à modificação disso, porque é sim motivo de preocupação. Nós temos diversos casos de pessoas condenadas por crimes em série e que todas as indicações, todas as avaliações, todas as previsões são no sentido de que podem e que voltarão à prática criminosa se colocados em liberdade. Teve algum caso específico que levou a essa criação da lei de crimes hediondos, ou foi uma série de casos que levaram nossos legisladores a criar uma legislação específica? A lei de crimes hediondos ela surge por uma determinação da própria Constituição. Então, assim, não é de um caso específico, mas de uma previsão constitucional já lá em 1988, de que se exigia do legislador a definição de alguns crimes que mereceriam um tratamento mais rigoroso por parte do direito penal. Agora, as modificações da lei de crimes hediondos ao longo dessa vigência dela, muitas delas foram, assim, determinadas por casos emblemáticos. Quais são elas? Um dos mais conhecidos é o homicídio da atriz Daniela Pérez, né, que determinou a colocação do crime de homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, sendo que outros, né, os crimes graves de feminicídio determinaram
a colocação do feminicídio também como crime hediondo mais recentemente, e entre outros. E o que foi estabelecido de diferente para esses casos? Também as restrições foram sendo alteradas ao longo do tempo aí, mas hoje, em termos de cumprimento de pena, nós podemos dizer que os crimes hediondos, eles exigem um percentual maior de cumprimento de pena para a obtenção da progressão de regime, exigem um percentual maior de cumprimento de pena para a obtenção de livramento condicional, não podem receber alguns benefícios, né? Os condenados por crimes hediondos não podem receber alguns benefícios no cumprimento de pena, como, por exemplo, a saída temporária, mas algumas dessas alterações, essa da saída temporária, por exemplo, é uma alteração recente. E as alterações só valem para as condenações posteriores à sua implementação. É possível que uma pessoa que comete um crime hediondo responda ao processo em liberdade? Responder ao processo em liberdade é possível, é até muito comum, porque nós tínhamos na redação original da Lei 8.072, né, da Lei dos Crimes Hediondos, uma vedação à concessão de liberdade provisória. Ou seja, a ideia do legislador era de que o sujeito que fosse preso em flagrante pela prática de um crime hediondo respondesse a esse processo todo preso. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse dispositivo era inconstitucional e, portanto, hoje a análise é feita caso a caso. Não há nenhuma vedação em abstrato, quer dizer, só pela prática do crime hediondo que impeça a pessoa a responder o processo em liberdade. O que impediria? O que faria a justiça autorizar que essa pessoa fosse presa de imediato? A análise é feita da presença dos chamados requisitos da prisão preventiva. Então, é avaliado, no caso concreto, se há um indicativo de periculosidade, de risco de reincidência, de risco à efetividade do processo, quer dizer, ameaça à testemunha ou risco de fuga. Todas essas situações concretas são avaliadas para determinar se vai haver uma prisão preventiva, ou seja, o sujeito vai responder ao processo preso ou não, se ele vai poder responder ao processo em liberdade. O que se definiu é que o tipo de crime, quer dizer, se é hediondo, se é comum, se é com violência ou não, o tipo de crime não define isso. As circunstâncias concretas definem. E sobre livramento condicional? É possível que um condenado por crime hediondo receba esse benefício? É possível que um condenado por crime hediondo receba o livramento condicional. Hoje, e eu friso sempre hoje, porque, como eu falei, depende da lei que fosse vigente à época do cometimento do crime, mas hoje, se for um crime hediondo com morte, não cabe livramento condicional. Mas nem todos os crimes hediondos têm previsão de resultado morte. Então, se for um crime hediondo com resultado morte, hoje não é cabível o livramento condicional. Se for um crime hediondo, entre aspas, aí, comum, é possível o livramento condicional com cumprimento de 2/3 da pena. O prazo, então, seria esse? 2/3. 2/3, aí ele pode pleitear esse livramento. Pode pleitear o livramento condicional. E aí depende da justiça, né? Depende da decisão judicial. Liberdade provisória também? A liberdade provisória é a possibilidade de responder ao processo em liberdade. Então, é aquilo que dissemos antes. Ela é possível por expressa determinação do Supremo Tribunal Federal. E há uma tabela de progressão de regime para crime hediondo também? Há uma tabela de progressão de regime. Como eu disse, a ideia legislativa é que os crimes hediondos, e mais do que eles, os crimes hediondos com violência, os crimes hediondos com resultado morte, tenham sempre um cumprimento de pena maior. Então, essa tabela vai de 40% a 70% da pena para obtenção de progressão de regime, a depender do tipo de crime e da primariedade ou reincidência. O comportamento também durante o tempo preso? O comportamento vai ser avaliado para a concessão do benefício, mas o comportamento não altera a quantidade de pena que deve ser cumprido. Isso é um requisito objetivo. Depende do crime, 40%, 50%, feminicídio, por exemplo, 55%. E
Aí, depois de cumprido o requisito objetivo, quer dizer, essa porcentagem, aí nós avaliamos, quer dizer, né, a justiça em cada caso avalia o comportamento carcerário. Pois é, após esse cumprimento, então, como é que é feita essa avaliação, no caso do crime hediondo? É feito também, né, por determinação expressa da legislação reformada, ao exame criminológico. É uma avaliação multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfim, toda uma equipe especializada nesse tipo de atendimento avalia as condições psicológicas, sociais, subjetivas, etc., e emite um parecer, que é o denominado exame criminológico, onde se diz da aptidão subjetiva ou não para o sujeito obter o benefício quando objetivamente cabível. O Ministério Público participa dessa avaliação? O Ministério Público, ele analisa o resultado desse exame, ele pode, inclusive, contestá-lo, né, no seu parecer, assim como analisa os requisitos jurídicos para qualquer benefício de execução de pena. Ele não participa diretamente da confecção do laudo, né, da avaliação, aí não. Aí são profissionais técnicos de cada área dessa que o senhor Exatamente. citou, designados pela Justiça? São profissionais técnicos que normalmente trabalham no departamento penitenciário. Caso essa avaliação seja de que esse preso não deve retornar à sociedade, o que acontece? Bom, lembrando que nós estamos falando aí de uma avaliação feita para a obtenção de um benefício carcerário, e não do cumprimento de pena ao final dos 30 ou 40 anos. Mas se é disso que nós estamos falando, quer dizer, um exame criminológico que não recomende a concessão do benefício, a decisão final é da Justiça, mas sim ela pode negar o livramento condicional, por exemplo, com base nesse exame. E liberdade no final do cumprimento da pena total? A liberdade no final do cumprimento de pena não depende de exame criminológico. E veja, estamos falando da liberdade ao final dos 30 ou 40 anos, e aí independente de quanto foi o tempo de condenação. Se o sujeito tiver sido condenado, por exemplo, a 200 anos, a 250 anos, como são casos esses emblemáticos de homicídios em série, porque normalmente são múltiplas condenações, ele não vai cumprir os 200 anos, né? Ele vai cumprir 30 ou 40. Pode ser feita a interdição do preso por crime hediondo, considerando-se a impossibilidade da recuperação após o cumprimento da pena? Não existe essa previsão. Não existe, não né? existe essa possibilidade No, na o nossa Ministério legislação. Público nunca pleiteou isso? Não é possível. Não é possível? Não existe nenhum mecanismo legal, nenhuma ferramenta processual que autorize uma decisão para manter o sujeito preso depois desses 30 ou 40 anos, a não ser que ele receba uma condenação superveniente por um fato praticado depois dessa condenação. Vamos falar então da situação de alguns casos notórios, né, de condenados por crimes hediondos no Brasil. Qual que é a situação hoje do Francisco de Assis Pereira, que é um assassino serial, conhecido como maníaco do parque, réu confesso do assassinato de 11 mulheres e que responde por 7 mortes? Está em cumprimento de pena ainda. A condenação dele é de 1998, salvo engano. E ele... Sei que ele teve uma pena de 280 anos. Pena de 280 anos. Essa pena de 280 anos é que tem, vamos dizer assim, segurado a liberdade dele, já que os benefícios são calculados, né? Por exemplo, eu disse dos 40%, 50% para a progressão de regime. Esses benefícios, eles são calculados em cima da pena total, então, de fato, não alcançou, mas o tempo efetivo de cumprimento para ele será de 30 anos. Por isso é que noticia-se, e é o que deve, muito provavelmente, acontecer, a soltura dele em 2028. Eu li que, nesse caso, a própria advogada dele
já declarou que ele tem um transtorno de personalidade antissocial sem cura. É uma pessoa que não deveria retornar ao convívio na sociedade. Isso já foi, isso foi considerado, essa condição psíquica foi considerada pelo Conselho de Sentença, né, pelos jurados que julgaram os casos desse infrator, e ele foi considerado como uma pessoa responsável criminalmente, mas com essa capacidade reduzida em razão dessa condição psíquica. O que significa isso? Significa que ele cumpre pena, que ele recebe a condenação e deve cumprir pena, foi considerado culpável pela lei e não cumpre medida de segurança, que é a medida alternativa que se impõe àquelas pessoas que são consideradas incapazes de responder por seus atos. Ele está preso em condições iguais a outros Ele cumpre pena em estabelecimento prisional. Comuns. Ele cumpre pena em estabelecimento prisional regular. Talvez alguma ala especial, algum tipo de presídio diferenciado para criminosos de alta periculosidade. Eu não sei esses detalhes, mas assim, ele cumpre pena e não medida de segurança. Ele foi avaliado antes, né, do julgamento, mas durante esse período em que ele está preso, ele não passou por outras avaliações. Por quê? É possível, eu não sei de fato se ele não passou por outras avaliações. Há o chamado incidente de insanidade mental, que é avaliado para dizer das condições psíquicas dele à época do cometimento do fato, e por isso é que ele não é feito novamente, a não ser que se tenha notícia de um fato, de uma doença mental superveniente. Mas se nós estamos falando da mesma condição de saúde que ele tinha, de saúde mental, que ele tinha à época do crime, não há necessidade de reavaliá-lo, porque não teria nenhum tipo de consequência jurídica essa reavaliação. Agora, a avaliação do exame criminológico, né, que eu mencionei, ela é feita quando ele está na iminência de receber algum tipo de benefício. Como ele não esteve ou não está na iminência de receber nenhum tipo de benefício, é que provavelmente não teve, se é que realmente não teve nenhuma nova avaliação dessa natureza. O senhor acredita ou é fato que ele vai ser solto mesmo em 2028? Bom, Se nada no direito for a gente modificado, nunca né? diz 100% para nada, mas todas as condições objetivas, interpretação jurisprudencial, legislação em vigor, tudo indica que sim, que não é nenhuma opinião, é um fato. Ele vai ter cumprido 30 anos, né, se não tiver nenhuma fuga ou nenhum fato diferente nesse período, aí ele vai ter cumprido o tempo máximo que a legislação vigente à época em que ele foi condenado, né, a época em que ele cometeu os crimes e a época em que ele foi condenado, é o tempo máximo que se admite prisão no Brasil. Então, aqui em Minas também tivemos uma série de crimes cometidos por um serial killer, né, o Marcos Trigueiro, que ficou conhecido como maníaco de Contagem, que estuprou e matou 5 mulheres, pelo menos, né, na região metropolitana da capital. Qual que é a situação dele hoje? A situação dele é muito, muito, muito parecida com desse outro caso análogo de São Paulo. Ele também tem mais de 200 anos de condenação. Ele também foi considerado semi-imputável por transtorno antissocial, salvo engano. E ele também está em cumprimento de pena, sem previsão objetiva próxima de soltura. Mas, de igual modo, ao alcançar os 30 anos, é bem provável que seja solto. Na sua opinião, a legislação precisa ser modificada para esses casos específicos? É inevitável, assim, se a gente quiser
algum mecanismo, algum instrumento para manter por mais tempo preso quem efetivamente, ou com um grau muito próximo da certeza se possa dizer que vai reiterar na conduta criminosa, nós precisamos de uma alteração legislativa. A mudança de 30 para 40 anos já foi considerável, já é um avanço para esse tipo de situação, mas ainda não é suficiente para englobar todas as situações dessa natureza. Então, sim, pensando em termos de garantir que esse tipo de custodiado muito específico, mas igualmente muito perigoso, permaneça encarcerado por mais tempo, nós precisamos de uma mudança legislativa, assim como precisamos de uma sensibilidade por parte da jurisprudência, notadamente dos tribunais superiores, que muitas vezes são refratários, né, a essas alterações normativas ou legais visando a um efetivo e mais duradouro cumprimento de pena. No âmbito do legislativo, há alguma discussão nesse sentido? Há alguns projetos, mas não me parece que haja hoje, depois dessa alteração de 30 para 40 anos, neste ponto específico, nenhum projeto maduro que a gente possa dizer, já está em discussão, está na iminência de ser votado, etc. Não. Mas existem iniciativas várias de ampliar esse prazo de efetivo cumprimento. E é possível, em casos como esse, né, dada a liberdade a esse criminoso, se monitorar, né, as atividades dele, mantê-lo sob controle em liberdade? Se a liberdade dele for por um benefício, uma progressão de regime, um livramento condicional, mesmo uma saída temporária para os condenados quando ainda era possível, é viável o monitoramento, é uma medida prevista na Lei de Execução Penal e facilmente implementada hoje. Tem muito recurso tecnológico, tem muita ferramenta, muito mecanismo para fazer isso. Mas se for a liberdade concedida pelo cumprimento dos 30 ou 40 anos, ela extingue a punibilidade, quer dizer, o sujeito é considerado, a dívida dele com a sociedade é considerada quitada, a liberdade é restabelecida de forma plena, e aí não cabe nenhum tipo de monitoramento. E não há uma discussão para que isso aconteça? A gente vê em outros países que há um monitoramento, né, de onde esse criminoso que foi libertado vive, né, a região que ele transita, digamos assim. Normalmente, mesmo no exterior, mesmo às vezes a gente vê, né, em filmes, em referência, no direito norte-americano, por exemplo, há a figura do agente da condicional, né, que são aqueles policiais ou pessoas das forças legais que ficam responsáveis só por isso, né, vigiar ou controlar a rotina e tal das pessoas que são monitoradas, mas normalmente isso acontece para os casos em que o sujeito um livramento condicional ou alguma coisa dessa natureza. Quando é efetivo o cumprimento de pena, normalmente nem lá fora há isso. Há alguns tipos de cadastros, por exemplo, que se exigem, isso até no Brasil já tem alguma coisa nesse sentido, mas é só mesmo para saber onde mora, mas não é um monitoramento em tempo real, um controle, né, do cotidiano da pessoa, ela não tem que responder ou se apresentar na justiça regularmente para dizer de suas atividades, etc. Isso não. Qual que é o posicionamento do Ministério Público de Minas a esse respeito? A respeito dessa situação, né, da condição de livramento, né, de cumprimento total da pena e livramento desses... O Ministério Público tem, por característica e por vocação institucional, lutar pelo efetivo cumprimento da pena de quem seja condenado. Uma pena naturalmente humanizada, uma pena correta, uma pena que busque, quando possível, a ressocialização, mas uma pena efetiva.
Então, o Ministério Público vai sempre buscar isso. Agora, as balizas normativas legais de tempo de cumprimento de pena, essas, a nossa opinião ou a nossa pretensão interferem muito pouco. Esse ponto nós somos presos, e devemos ser mesmo, às balizas legais. Então, não há muito, independente de opinião, de vontade, de interesse ou de compreensão que aquele sujeito deveria mesmo permanecer encarcerado por mais tempo. Se a lei diz que é 30 anos, não há muito que se possa fazer no âmbito de aplicação dessa lei. Há casos em que criminosos como esses, né, seriais, receberam a liberdade depois de cumprimento de pena e voltaram a cometer crimes? Há casos. Há casos. Eu mesmo trabalhei num caso emblemático numa comarca do Nordeste mineiro, em que o sujeito reiterou, né, na prática do mesmo tipo de crime, era um assassino em série, enquanto no benefício da saída temporária, à época cabível para esse tipo de criminoso, hoje não mais, mas é exatamente isso. Então, assim, exemplos há múltiplos, infelizmente, e talvez a existência desses exemplos fosse suficiente para uma alteração normativa a partir da qual nós podemos ter mais ferramentas para garantir que isso não aconteça de novo. Doutor, obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado, Laura. Espero recebê-lo mais outras vezes, né, para a gente conversar sobre assuntos da sua área. Estamos à disposição e eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência. Acompanhe nossos outros programas no canal do YouTube mpmg.oficial e esteja sempre por dentro das notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.